Olá pessoal, vamos para mais uma questão da UFRR Vestibular 2023. A questão diz assim: ó, uma criança montou um mosaico utilizando 4 azulejos em formato de hexágono regular de lado 10 centímetros. Sua mãe resolveu colocar o mosaico numa moldura retangular conforme a figura a seguir. A área da região interna da moldura que não ficou coberta pelos azulejos é de. Bom, pessoal, então ele quer essa área cinza aqui, certo? Como o hexágono é regular, todos os lados têm mesma medida, nesse caso, 10 centímetros, certo? O que precisamos saber para resolver essa questão? Bom, um hexágono regular, né, ou hexágono, como você quer chamar, ele é composto por 6 triângulos equiláteros, certo? Se eu ligar aqui, ó, esses vértices opostos aqui, ó, eu estou formando alguns triângulos, certo? Esses triângulos que eu formei são exatamente 6 unidades e eles têm mesma medida. A gente pode provar isso fácil, fácil, certo? Não é o caso do vídeo, mas é só você pensar que meia volta aqui no ângulo é 180. Então, cada triângulo desse tem um ângulo de 60 graus. Como os dois lados são iguais, esses dois, então ele é um triângulo isósceles e os ângulos da base também são iguais. Como a soma dos ângulos internos é 60, todos os ângulos aqui é 60 graus, certo? Então eu posso dizer ó, que daqui para cá mede 10, daqui para cá também mede 10, certo? Aí esse lado aqui também é um lado do hexágono, então é 10. E aqui também do outro lado, se você analisar bem, eu posso ligar isso aqui, fazer o mesmo desenho que eu fiz aqui, né? Então vai ter 10 e 10 também, como se fosse o raio de uma circunferência, né? Então, olhando para esse meu desenho, ó, aqui vai ser 10 esse lado e esse lado do triângulo é 10. Então, se eu calcular a medida que é a do retângulo todinho, certo? Vai ser exatamente 50 a base dele, certo? Por que 50? Porque só é somar 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Eu ainda não sei a altura, mas a gente ainda vai encontrar. Eu quero que vocês prestem atenção apenas em um triângulozinho desse. Eu vou desenhar ele aqui ao lado para a gente fazer alguns cálculos, né? Eu vou desenhar um pouco maior para facilitar o entendimento. O que nós temos aqui é o seguinte: o lado é 10, né? Todos os lados são 10 desse triângulo. Aqui é 10 também. Só que a parte de baixo eu vou passar uma linha aqui, a mediana, né? Ou a altura do triângulo, que é triângulo equilátero. A mediana coincide aí com a bissetriz, né? E com a altura. Então, se embaixo é 10, a metade é 5. Então, eu vou ter como encontrar a altura desse triângulo, certo? Eu vou chamar de H. Fazendo Pitágoras aqui, a hipotenusa é 10 e os catetos é H e 5, certo? Nesse triângulo aqui do lado direito. Então, eu posso dizer que H ao quadrado é igual. Eu vou até colocar H mais 5 para ficar mais fácil vocês entenderem. Ó. A soma dos catetos, H e 5 ao quadrado, é igual a 10 ao quadrado, certo? H ao quadrado vai ser igual a 100, ó, 100 menos 25, certo? Que dá 75, né? Então, H ao quadrado é igual a 75. Vou baixar a tela aqui um pouquinho para a gente concluir esse raciocínio. O 2 vai passar tirando a raiz. Então, o H vai ser igual a raiz quadrada de 75. Só os 75 eu vou escrever assim, ó, 3 vezes 25, porque eu sei que 25 tem raiz. Então, a altura do triângulo é 5 raiz de 3, certo? Essa é a altura do triângulo. Pessoal, olhando esses dois hexágonos aqui, eu vou até fazer o desenho dos triângulos aqui para vocês entenderem bem. Ó. Vou completar aqui para ficar bem fácil de visualizar. Eu vou definir agora a altura do retângulo, certo? Olha como vai ser simples fazer a altura desse retângulo. Se vocês olharem essa distância até lá embaixo, vai ser quantos triângulos? Ó? 1, 2, 3, 4. Então é 4 vezes essa altura, certo? Então vai ser 4 vezes 5 raiz de 3, que na verdade é 20 raiz de 3, certo? 20 raiz de 3 é a altura do retângulo. Aí o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Se vocês observarem esse triângulo, eu tenho como saber agora a área dele. E o hexágono é composto por 6.
certo? Então, eu vou calcular a área do triângulo. Para isso, eu quero ganhar espaço aqui, eu vou descer esses cálculos aqui da altura, certo? Eu vou colocar eles aqui no cantinho e deixar um pouquinho menor. Agora eu vou calcular a área desse triângulo, certo? A área dele vai ser 10, né? A área do triângulo, ó, vai ser 10, que é a base, vezes a altura, 5 raiz de 3. Então, 5 raiz de 3 dividido por 2, porque estamos trabalhando com um triângulo, né? Se vocês observarem, ó, 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25. Então, a área de um triângulo é 25 raiz de 3. Então, a área do hexágono eu vou chamar AH, certo? A área do hexágono é 6 triângulos, então vai ser 6 vezes 25 raiz de 3. 6 vezes 25 raiz de 3 vai dar 150, né? 150 raiz de 3, beleza? Agora eu vou calcular a área dos 4 hexágonos, certo? É 4 vezes isso, então é 4 vezes 150 raiz de 3, vai dar 600 raiz de 3. Cuidado que tem isso para marcar, né? Lembrando que é em centímetros quadrados tudo isso, certo? Só que a área que ele quer é a cinza. Como é que eu encontro a área cinza? Eu calculo a área do retângulo e subtraio a área dos 4 hexágonos. Eu fico com o que eu quero, certo? Então eu vou calcular a área do retângulo. Área R, certo? É base vezes altura, é 50 vezes a altura, que é 20 raiz de 3. 20 raiz de 3. Se eu multiplicar 50 vezes 20, dá 1000, né? Então vai ser 1000 raiz de 3, certo? Então a área que a gente procura, que eu vou representar só pela letra A, é a diferença da área do retângulo menos a dos 4 hexágonos. Então vai ser 1000 raiz de 3 menos 600 raiz de 3, certo? A área procurada é exatamente 400 raiz de 3. Aqui a gente finaliza a questão. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Como estamos trabalhando com centímetros, é centímetros ao quadrado. Espero que todos tenham entendido. Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.